Pega a parede. Isso daí não é do Grêmio, né, tia? Não é, não é. Pega a parede, pessoal. A vinha da Coca-Cola. 20, 21. Aí. 100 aqui? É. Tá bom, vamos aparelhar para outra turma. Então. Bom, então a gente deve estar em critérios de classificação de materiais, é isso, né, pessoal? Só para dar uma olhada. O problema de vocês é que vocês fazem aula comigo lá na segunda, nos 2 primeiros, né? E agora a quinta nos 2 últimos. Com certa distância nisso aí, né? Eu acho que eles deveriam ter feito terça e quinta ou algo assim, né? Ah, mas daí a outra ia... E por que não fizeram vocês sempre nos 2 primeiros? Não entendi. Bom, enfim, deu uma certa distância na última aula, tá, pessoal? Então a gente só está vendo critérios de classificação dos materiais. A gente passa, eu acho que mais umas 2 aulas ainda nesse bate-papo até começar a matéria, tá? Mas é bom, porque quanto mais eu conseguir fazer vocês entenderem o que está vindo, ou quanto mais eu conseguir atrair vocês para a matéria, menos chata ela vai ser. Esse é o meu intuito em falar tanto no início, vocês estão entendendo? Porque de repente, se o cara não cria gosto pela coisa, acaba não estudando depois, tá? Então, a gente está vendo critérios de classificação dos materiais e a gente deu uma olhada nos critérios de classificação pela indústria, tá? Que basicamente é metal, cerâmico, polímero e compósito. A gente já meio que viu isso aí e agora vem pelo grau de desenvolvimento tecnológico e depois por morfologia estrutural. Mas isso é tudo meio que intuitivo, assim, não, é meio que descritivo, não devo cobrar essas coisas em prova, mas é bom para que a gente entenda, tá, pessoal? Então, a gente já viu metais cerâmicos e polímeros em nível geral, tá? Suas características mais básicas. E aqui o gráfico de condutividade. Acho que com vocês eu até me demorei um pouco nisso aqui. Mas como eu falei algumas coisas diferentes para as outras turmas, se vocês derem uma olhada nesse gráfico aqui, pessoal, vocês veem que as amplitudes de cada classe elas são razoavelmente interessantes também. Quem mais conduz são meus materiais metálicos. E, em geral, todos os meus materiais metálicos conduzem muito bem. Por isso que a amplitude de condução que eu tenho ali é pequena. Se tu olhar para o lado, para cerâmicos, tu já tem uma variação maior na sua baixa condutividade. Porque, na verdade, tu ainda consegue alguns cerâmicos que conseguem conduzir de uma maneira melhor. Tá, pessoal? Outros não conduzem praticamente nada. Na verdade... O silício é alguém que a gente pensa em condutividade, porque o silício é alguém que a gente chama de é a matéria-prima para os semicondutores. Na verdade, tem uma classe aqui do lado que é dos semicondutores. Nós não estudamos, quem estuda muito é engenheiro de material, mas tem uma descrição legal sobre isso no Callister. Esses semicondutores usualmente são baseados em silício. São materiais que tu dopa com certa quantidade de silício e tu consegue fazer com que eles conduzam mais ou menos da maneira que te interessa. E principalmente com que eles conduzam mais de um lado do que de outro, podendo assim fazer essas chaves de circuito eletrônico e essas coisas do gênero. Tá, pessoal? Bom, e aqui eu também tenho uma ampla gama de conduz mais ou conduz menos. Mas basicamente os metais conduzem bastante e todos na mesma quantidade em geral. Os meus materiais poliméricos conduzem muito pouco também, com uma gama mais baixa do que os meus cerâmicos. É que cerâmico se dá para muita coisa. Na verdade, a classe dos supercondutores, eu comentei com vocês, alguns materiais cerâmicos chegam a ser supercondutores. O princípio disso aí é que alguns cerâmicos, quando tu baixa muito a temperatura, tu acaba evitando qualquer vibração molecular que tem lá dentro. Na verdade, tudo está se mexendo, nada está muito estático na nossa vida. Se tu conseguir congelar, tu congela absolutamente todas as ligações, mesmo a ligação. A ligação química de qualquer coisa, por mais forte que ela seja, ela tem uma certa vibração, se mede isso em física e tudo mais. Bom, se tu baixar muito a temperatura, tu consegue congelar essa ligação química e alguns cerâmicos se tornam supercondutores e toda a energia que chega passa, tá? Então por isso também dessa gama ampla de condutibilidade nos cerâmicos. Eu comentei com vocês o esquema dos trens de grande vitesse lá, né? Pois é, isso aí tudo são baseados em supercondutores e em uma temperatura baixa. Bueno, aqui pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Na verdade, nós temos os nossos materiais metálicos em termos de resistência,
Vamos de novo. O que eu meço num ensaio de tração? O que é resistência para nós? O que é resistência mecânica? Ruptura em tração. É isso que vai ficar para nós daqui para frente. Tudo bem? Então vamos de novo. O que eu meço quando eu faço um ensaio de tração? O que tu acha que eu meço lá? O que eu meço fisicamente? O que eu meço? Resistência lateral. Mas o que? O que a máquina me dá? Hã? Não. O que ela me dá? O quanto de força o material aguenta sendo... Esforço? O que é isso? Não, isso não é a máquina que me dá. Isso aí é o que eu intuo. É o que eu intuo. Na verdade, a única coisa que a máquina pode me dar é o quê? Força. Tá? Mas força não é um parâmetro para nós de engenharia. Por que força não é um parâmetro para nós? Robson, vou te dar um gancho agora e botar 5 pedras penduradas no gancho. Pô, qual é a força que está submetida aí ao gancho? Robson, te dou um gancho. Vou lá e penduro 5 pedras no gancho. Qual é a força que estão botando no gancho? 5 pedras? Concorda? Bueno. E o gancho aguenta? De repente aguenta. E se o gancho for mais fino? De repente não aguenta. Então não me interessa a força. Força não é um parâmetro de engenharia. O que me interessa é quem, então? Hã? Que é o quê? Que é o quê, Fernando? Que é tensão. Isso é o que nos interessa. Força na unidade de área, tá bom, pessoal? Então a gente sempre vai ter que saber a área que o material está exposto. Na verdade, um mesmo material, hoje, amanhã ou depois de amanhã, seja ele grande ou pequeno, ele resiste a mais ou menos tensão. Vamos mudar. Hoje eu testei um material desse tamanho, com a mesma composição química do que eu testei amanhã. Ele quebrou, beleza? Amanhã eu vou lá e testo um material desse tamanho, com a mesma composição. Ele vai resistir mais ou menos do que esse? Senhores? Mesma coisa. Tá? Por quê? Porque a tensão é um parâmetro característico do material. A tensão de resistência dele. Se eu não mudar a composição química, se eu não mudar a microestrutura, ela é igual, concorda? O que muda do ensaio de hoje para o de amanhã? Não. A força. Vocês estão entendendo? Mas a força não é um critério para mim, porque se eu mudar a área, tá? Então isso aqui é um gráfico de resistência, ela é dada em megapascal. Força na unidade de área. Na verdade, vamos de novo, esses 2000 megapascal aqui, quanto que é? 200 kg por milímetro quadrado. 200 quilos por milímetro quadrado. Tudo bem? Então eu tenho 2 toneladas numa área. Que área? Milímetro quadrado, mas aonde? Em que seção? Como assim? No ensaio de tração, que área é essa? É a área da seção transversal, vocês estão entendendo? Então, na verdade, eu estou botando uma força de quanto? De 2 toneladas. Num corpo de prova de que tamanho? 1 milímetro. Hã? 1 milímetro quadrado. Uma seção transversal de 1 milímetro quadrado. Estão me entendendo? Isso é esse megapascal aqui. Então uma hora eu puxei, o comprimento não me interessa muito, ele até é padrão, a gente vai ver depois. Mas me interessa essa área transversal de 1 milímetro quadrado com 2 toneladas, é o que resiste. Bueno, vamos olhar para esse cara aqui então, pessoal. O que salta os olhos para nós? Bom, legal que tu viu isso. Geralmente o pessoal é mais leviano para olhar gráfico, assim. Só olha os pontos finais. A amplitude ali é extremamente interessante. Por que a amplitude é grande? Não. Na verdade, a amplitude é grande porque o metal é o cara mais passível de variação de resistência mecânica em função de microestrutura e de tratamentos, certo? Bem como de elementos de liga. Vamos rapidamente comparar com cerâmico. A ligação química de um cerâmico é iônica. Portanto, se eu botar cálcio e oxigênio, a ligação vai ser forte, concordam? Se eu botar magnésio e oxigênio, a ligação vai ser forte. Se eu botar carbono e silício, a ligação vai continuar sendo forte e assim nós vamos.
Tá? Por outro lado, no meu metal, algumas outras coisas influenciam na resistência mecânica, não só a ligação química. O aspecto microestrutural, por exemplo, os grãos que eu tenho lá dentro, se eu puxo, escorrega um sobre o outro ou não, se eu tenho defeito, se eu não tenho defeito, sistema cristalino deve pesar, então tem um monte de coisa a mais que implicam em mudanças na resistência mecânica do meu metal. Por isso que eu tenho essa amplitude tão grande. Já nos meus cerâmicos, não adianta muito se eu boto 30% de cálcio e 70% de oxigênio, o troço vai continuar sendo do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? E se eu mudar para 35% de cálcio e 65% de oxigênio, não vai mudar muita coisa, porque quem está pesando nesse tipo de material é a tua ligação química. Muito mais do que qualquer aspecto microestrutural. Tudo bem? Bueno, então se nós dermos uma olhada, pessoal, quem é que está aqui embaixo? É o chumbo. Chumbo, o que ele é? Por que vocês acham que a resistência mecânica do chumbo é baixa? Alguém tem alguma ideia? A resistência é baixa por causa do ponto de fusão? Um pouco denso. Então vamos voltar aqui, ó. Vocês dois estão me dando respostas do tipo assim, ó. Ele é assim porque ele é assim, não é bem por aí. Vocês estão constatando uma coisa com outra constatação. Pelo menos tentou me dar uma razão, porque ele tem muitos grãos. Não. Na verdade, a baixa resistência mecânica do chumbo é em função basicamente de sua densidade. Usualmente, quanto mais denso o teu material metálico, menos ele resiste. Por quê? Porque na verdade, uma hora, quando eu for ligar átomo de chumbo com átomo de chumbo, o que vai acontecer? Vai ter uma ligação química ou não? Sim, qual? Metálica. Só que uma hora qualquer as eletrosferas deles começam a interagir muito. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Na verdade existe um modelo ondulatório que a gente sabe que uma camada não é uma bolinha. Não é uma linha. Uma camada é um monte de subcamadas. Vocês estão me entendendo? E uma hora todos esses elétrons começam a interagir e ao invés de se atraírem, o que eles fazem? Se repelem. Portanto, na verdade, usualmente, quanto maior a densidade, menor a resistência mecânica. Tá? Bom, o chumbo tipicamente é um material metálico denso, pesado, que tem uma resistência mecânica bastante baixa. Tá? Se nós, a grande aplicação do chumbo é... qual é? Radioatividade. Exatamente por ser denso, as radiações não ionizantes não passam pelo chumbo. Tá? O chumbo, o raio-x que a gente bate na perna, é isso aí. Em engenharia a gente vê se uma peça também tem um buraco ou não, só que daí a gente vê numa máquina fechada, vocês estão entendendo? A gente fecha a máquina, bota o raio-x dentro e lacra com chumbo para não sair. Mas por que o chumbo é tão denso? Aí é função natural, só de Deus. Não sei. Não sei explicar. O chumbo é denso porque especificamente aquele tipo de material tem muitos átomos. Muitos átomos. Não, muitos átomos não, muitos... Não. O que está dentro do núcleo lá? Prótons. Não, quem é que pesa? Próton? Eles também pesam essas coisas. Então porque ele tem muitos prótons. Essa é a densidade do chumbo. São seu peso atômico e tudo mais. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. O chumbo passa a ser um material leve. Se nós olharmos uma liga de cobalto, são materiais de alta resistência mecânica, são materiais que se atraem muito. Cobalto com cobalto tem uma grande atração, portanto eles te implicam em materiais metálicos de alta resistência. Logo depois nós vemos com o nosso aço, pessoal. E aqui a gente tem uma gama muito grande de resistência de aço. Se vocês darem uma olhada, isso aqui é um aço de alta resistência mecânica. Ele está lá nos seus 1900, 2000 megapascal de resistência. Um aço normal que eu uso no meu carro, vocês têm ideia da resistência dele? Da chapa do meu carro? Um 1020. O que é o 1020? É o aço comum, sem elementos de liga. Esse 10 do 1020 quer dizer que não tem ninguém ali. Tudo bem? Só ferro e carbono. E o 20 quer dizer o quê? Que é quanto? 0,2%. Tá? Então 1020 é isso. É o aço mais normal que a gente tem em tudo quanto é lugar por aí. Quanto é que tu acha que resiste em resistência final de ruptura em 1020? 500 megapascal, 300, 800, sei lá eu. Então, pô, a diferença é extremamente grande de um aço comum para um outro aço de ultra alta resistência. Por que eu tenho tanta diferença assim? Ligas, o que tu entende como ligas? Ligações entre metais com propriedades diferentes. Como assim ligações entre metais? Por exemplo, de um aço
com aço e uma linha de cobalto, por exemplo. Sei lá, a linha de cobalto vai estar algumas propriedades deles. Não. Mas tu também não tem obrigação de falar nos termos. Ele entendeu tudo, mas os termos não estão muito legais. Assim, ó. Uma liga é uma mistura de elementos químicos. Então, a princípio, o aço deve ser uma liga. Ferro e carbono deve ser uma liga. Tá? E eu não pego uma liga sólida e largo no aço. O que acontece? A gente larga todo mundo no líquido. Certo? Então, o resultante é uma liga de aço. Só para que a gente faz nos termos normais. Então, se eu tiver ferro, carbono, cromo, níquel e tungstênio, eu tenho uma liga de aço, certo? Com ferro, carbono, níquel e tungstênio dissolvidos lá dentro. Tudo bem? Bom, então na verdade, os elementos de liga é que podem mexer na resistência do teu aço. Os elementos que tu adiciona, bem como tratamentos térmicos ou mecânicos que tu faz. Como é que vocês acham que esses elementos de liga atuam? Bom, se eu largo lá dentro, e para ele ficar lá dentro, ele tem que ser no mínimo parecido com ferro. Para ele ser parecido com ferro, ele deve ter um tamanho razoavelmente semelhante e usualmente ele é substitucional no ferro. O que eu quero te dizer? Eu tenho uma rede de átomozinhos de ferro e eu largo um elemento de liga lá dentro. Ele tira um átomo de ferro e entra no lugar desse. Vocês estão entendendo? E daí eu tenho um novo rearranjo onde eu teria uma bola de cromo no meio de uma rede de ferro. Tudo bem? Como usualmente esses elementos de liga são maiores, eles comprimem um pouco a tua rede de ferro. Portanto, aumenta a tua resistência. Mas não é só isso. Porque as quantidades de elementos de liga que eu tenho não são tão exorbitantes assim, ao ponto de reforçar todo o meu ferro. Como é que vocês acham que os elementos de liga também aumentam a resistência do teu material? Tem uma outra ideia. Fazendo se atrair mais, né? Se atrair, vamos segurar um pouco as moléculas. As moléculas não estão muito legal para nós. Fazendo os átomos se atrair mais, não tem porquê. Ferro vai atrair ferro do mesmo jeito, mesmo que tenha um cobalto do lado, tá me entendendo? Na verdade, o princípio é que alguns elementos de liga estão sobrando e se ligam entre si. Ou se ligam com o ferro, ou se ligam com o carbono. E eles podem te dar uma nova partícula dentro da tua massa de ferro. Tudo bem? Só que essa nova partícula não é tão estranha ao teu ferro assim, porque é de material metálico. E essa nova partícula, ela tem algumas vantagens. De repente ela barra um grão que vai escorregar sobre o outro. De repente ela barra alguma coisa que vai caminhar e fazer deformar. Vocês estão entendendo? Então, o princípio de elementos de liga é que eles geram impedimentos à deformação. Não é eles sozinhos que vão lá como uma mágica. Vou botar ouro no meu aço e o meu aço vai valer muito porque o ouro está lá. Vocês estão entendendo? Ele tem que ter uma maneira de atuar. Principalmente cromo, níquel, tungstênio, esses caras, eles se ligam com outros elementos químicos que estão lá dentro e fazem bolinhas lá dentro. E essas bolinhas não deixam tu escorregar. E dependendo da maneira com que as bolinhas estão, se elas são pequenas, se estão bem distribuídas ou não, elas barram mais ainda a deformação. Além de tudo isso, tu ainda tem um grão, que também é complicado. Porque grão para escorregar sobre grão, enfim. Algumas bolinhas podem estar também no meio dos grãos. Aumenta mais ainda a deformação. Na verdade, o que a gente sabe? Só comentar rápido com vocês. Que existe a transição de deformação elástica para plástico. A princípio, o material que deforma elasticamente, eu puxo, quando eu solto, o que acontece? E o que deforma plástico, eu puxo, quando eu solto, ele fica. Portanto, algo aconteceu. Vocês concordam comigo? O que aconteceu? Muito provavelmente eu gerei um defeito ali dentro. Aquelas coisinhas bonitinhas que estavam tudo assim, quando eu puxei, de repente entortou. Concordam? E se eu continuar puxando, o que vai acontecer? Vai caminhar um pouco mais, entortar um pouco mais, e uma hora vai romper. Vocês concordam? Então isso é o que a gente diz gerar defeito. Agora, se isso aqui tem que caminhar daqui até aqui em cima e eu boto um cara no meio, o que acontece? Impede do cara caminhar. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, esse defeito ele ia ter que fazer esse contorno para continuar caminhando e quebrar. Então, na verdade, eu consigo essa gama de resistência com aços porque eu consigo impedir a deformação de uma maneira bem efetiva. Estão me entendendo? Nos cerâmicos, por que eu não impeço a deformação? Porque não deforma. Na verdade, eu começo a puxar, o cerâmico sentiu que a puxada está forte, ele nucleia um defeitozinho e estoura. Porque ele não tem a característica de deformar, vocês estão entendendo? Nada escorrega por nada, porque a ligação é forte demais. Tá? Então, se a gente olhar aqui, gurizada, o
que a gente tem? Essa gama grande de materiais possíveis aqui, ó. Se vocês olharem, materiais com baixíssima resistência mecânica e começa a subir em alguns não ferrosos. Alumínio é um cara bastante usado. Por quê? Basicamente pela relação resistência-peso, não pela resistência. Tá? Se eu dividir a resistência mecânica do alumínio pelo peso, eu vou ter um número o quê? Alto ou baixo? Alto ou mais baixo que o do aço? Mais alto. Certo? Então, a área da seção de alumínio para o pouquinho que ele aguenta era muito pequena. Então a relação dos dois é alta, por isso que eu aplico. De repente, se a minha carga não é tão grande, eu boto alumínio que é muito mais leve. Um carro, por exemplo. Tá? Ligas de alumínio ela tem uma característica, elas não endurecem muito. Já o aço, como eu falei para vocês, por ser o ferro e o carbono, ele pode sair daqui e vir até aqui. Os alumínios não endurecem muito, porque eles não têm o carbono para incomodar, ou para ajudar, sei lá. Tá? Na verdade, assim, ó, uma liga de alumínio ela endurece um pouco com tratamento térmico, não o mesmo que o aço. Isso aqui vai confundir vocês uma hora. Quem é que ouviu falar no termo têmpera? Bom, na verdade tem música gaúcha, tem isso aí. E a grosso modo, temperar alguém, um aço, é tu aquecer lá em cima e jogar na água. Tá? A grosso modo é por aí. E aí o cara fica muito duro. Tem o que eles chamam de alumínio temperado também, que não tem nada a ver com isso. E eles chamam de alumínio temperado. Mas vidro tem a ver com isso. Vidro tem a ver com isso. Alumínio temperado não tem nada a ver com isso. Tá? Enfim, vocês vão se deparar com isso aí. É um outro tipo de tratamento térmico que endurece um pouco o alumínio. O alumínio ele até endurece mais ainda com tratamento mecânico do que com térmico. Tá? Bom, só para chamar a atenção que vocês vão se deparar com essas coisas meio estranhas em engenharia assim. Basicamente esse material não endurece muito e ele está aqui. Daí vem um outro não ferroso, que são as ligas de cobre e as ligas de níquel. Cupro-níquel, na verdade. Tá? Os cupro-níqueis já têm uma grande resistência mecânica, grande para um não ferroso, né? E já começa a ser um pouco mais caro. Tá? Titânio é um material que está aqui no meio. Titânio, na verdade, ele tem uma bem mais alta relação de resistência barra peso do que os outros. Portanto, passa a ser um material caro. O que mais vocês entendem? Qual é a grande aplicação do titânio? Cirurgia? Não. Prótese? Não, entendi, mas pode ser uma cirurgia de dente, qualquer prótese. Próteses normalmente são de titânio. Por quê? Biocompatível. Pô, bela resposta. Não são muito reativos ao corpo humano, isso é uma bela resposta. Normalmente a galera me diz o quê? Que titânio não corrói. Isso é verdade ou é mentira? É uma drástica mentira. Titânio corrói louco de bem, mas para. Tá? De uma maneira muito mais estável do que o cromo e o alumínio. Então, cromo e alumínio criam camadas oxidadas de Cr2O3 e de Al2O3. Pequenas, finas, que ninguém mais fura. Cloro. Mas, enfim. O titânio cria uma camada de TiO2 muito mais estável do que as outras. E aí sim fica bem na pedra. E ele não é reativo ao corpo humano. Tá? Nós temos alguns problemas de elementos do sangue que tendem a fazer reação com próteses e coisas assim. E o titânio é muito estável. Uma bike de titânio, alguém sabe quanto é que está? Bocado. 30, 40, 20, 25. Sou eu que pago para uma bicicleta de titânio. Algumas bicicletas de alumínio, vocês pagam quanto? 5, 6. Tá? E não se esqueçam que a bicicleta não é de fibra de carbono, acho. A bicicleta é de um compósito que tem fibra de carbono. Tá? Bom, então pessoal, nós temos alguns materiais metálicos usados aqui e o aço tem uma variação bem grande de resistência, tá pessoal? A gente tem o que a gente chama de aço liga, que não é especificamente para uma grande resistência mecânica, e os aços de ultra alta resistência, tá? Quanto é que tu acha que é um teor de carbono de um aço que a gente usa? Tá, então vamos pensar assim. Quem é que tem impacto em caminhão aí? Tu. Sabe que tem aquelas molas lá embaixo que eles chamam de feixe de molas, não é isso? Ó, aquilo é um aço duro, e aquilo aguenta tranco, vai e volta. Tem uma ideia da composição química daquilo? Aquilo tem 0,7 de carbono. Usualmente aquilo é 1070. Tudo bem? Hã? A mola. 1070 é uma quantidade alta de carbono. Tem aços que tem 1,8, 2 de carbono. E aí? Não tem carbono demais? Não está sobrando? Não vai me atrapalhar? O que vocês acham?
Depende da aplicação. Não, ferro fundido é 2,11 para cima. Não, esse depende, é algo que se usa muito em engenharia, mas nessa minha pergunta não cabe muito depende. O que acontece com esse carbono que está sobrando, além do 0,7, 0,8? Deveria atrapalhar, não deveria? Atrapalha, na verdade tudo que é demais atrapalha. E aí? É esse carbono que está sobrando que se liga com quem? Com os outros elementos de liga que eu coloco, vocês estão entendendo? E esse carbono que está sobrando liga com o metal e forma o que lá dentro? Um carbono ligado com metal forma o quê? Meu Deus do céu, vamos lá? Forma um cerâmico. Então, na verdade, eu passo a ter cerâmicos reforçando o meu metal. Vocês estão entendendo? Então, é mais ou menos esse o papel dos elementos de liga. Eles se ligam com alguém que está sobrando, mas que intencionalmente tu fez sobrar, para aumentar em muito a resistência mecânica do teu material. Tá, pessoal? Bom, já os compósitos, eles têm uma razoável variação de resistência mecânica também. Por quê? A rigor, nós temos 3 tipos de materiais compostos, 3 tipos de fibra. A resistência das fibras, Júlia, tu acha que é maior ou menor do que de um aço? Da fibra solita, ela é até maior. Consegue 2.300, 2.400 de uma fibra de aramida, sei lá, de vidro até por vezes. Só que tu não pode usar só fibra, então tu tem que botar um plástico ali, né? Então a resistência dele como um todo cai com o plástico da matriz. Claro que se tu conseguir endurecer um pouco mais o plástico e melhorar a interface plástico-reforço, ele começa a resistir. Então por isso que eu tenho essa razoável amplitude de resistência mecânica aqui. Tá, pessoal? Cerâmicos, a amplitude é muito pequena e polímeros menor ainda, porque o hidrogênio está quase sempre presente, então não tem muito o que variar, certo? Na verdade, vocês pensam assim, ó, o mesmo material pode ser um PVC que eu puxo ou um cano de PVC. Tá? Então, entre eles tem uma variação, mas comparando com o metal, a variação é muito pequena, porque a força para quebrar os dois é bem baixa. Tá, pessoal? Então, pelo menos a gente tem um feeling de resistência de materiais, tá? Isso aqui a gente já olhou, né? Então, desses materiais, em relação ao grau de desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de material natural, que é pegou e usou. Que é o mais normal, a madeira. Por que eu falo disso? Por que se fala disso? Porque tem um ramo de trabalho nosso em madeira também. Quem é que vocês acham que bola a máquina para usinar madeira? E a madeira é usinada, ela não é só cortada com serrote. Então, existem engenheiros que fazem máquinas, tupias de madeira, coisas para madeira sair já cortada. Existe todo aquele negócio de prensar madeira, MDF, MDP, tudo isso leva a uma engenharia, tá? Mas basicamente, os materiais naturais tu pega e já estão mudando na natureza. O que ele chama de material empiricamente desenvolvido é aquilo que a gente pega todos os conhecimentos que já vinham vindo, mistura o que alguém me falou e vamos lá. O exemplo típico são os tijolos que ele te bota ali. Logo depois vem o que ele chama de desenvolvimento científico. Aí tu começa a trabalhar melhor para ter o teu material usado, tá? Então, na verdade, componentes mecânicos, coisas assim, tem um desenvolvimento científico bem conhecido. E ele te fala também em materiais projetados. Na verdade, isso daqui são figuras que tem no cálice, perdidas lá no meio, tá? Isso daqui é uma aeronave espacial, em que o projeto da aeronave é tão bom que ele tem vários materiais colocados na tua aeronave. Por exemplo, provavelmente ela vai ter um atrito muito maior aqui e aqui. Então o cara muda os materiais ali para que a resistência ao calor seja maior. Então tu tem um projeto muito grande para gerar o teu componente. Tá? Não são coisas que nós, engenheiros mecânicos, usamos, mas de repente se a gente for trabalhar numa empresa de ponta a ponta, tu vai ter que estudar muito para projetar o teu material. Então existem esses materiais completamente bem projetados. Eu nem li muito esse capítulo, mas pelo que eu sei, quando tu constrói aeronaves, tu tenta baixar ao máximo o teu atrito, então os caras usam até teflon ali fora. E mais ainda, por vezes tu faz ela feita de cerâmicos que aguentam muito calor, mas tu faz uma pequena espessura. Daí o calor está muito alto, o cara recebeu todo esse calor, ele deve quebrar, quebra e cai. E daí vem a nova camada que deve estar por baixo da tua aeronave, que agora ela começa a resistir o calor. Só que agora a tua aeronave já entrou um pouco mais, teu atrito é menor. Então, a rigor, essas naves elas vão se espatifando, descascando, algo assim, quando estão entrando na atmosfera. Então, o projeto desses caras é muito grande, né, pessoal? Bom, então essas são as classes de material. Isso daqui, essa foto do cálice que eu falei. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, é um cubo de sílica.
Só que tem algumas adições específicas em que, se eu não me engano, esse cubo está 1700 graus e o cara está pegando com a mão e não está queimando. Tá? Por quê? Porque conseguiu-se colocar algumas coisas que fizeram com que a condutibilidade térmica do material é estupidamente baixa. Então eles deixaram muito tempo aquecendo, ele chegou nos 1600, tu tirou e ele já não conduz mais. Certo? Então criou a camada fria de fora e dessa camada fria nada sai. Então ele fica muito tempo nessa temperatura. Isso aqui é só um exemplo para você ter uma ideia de como os caras trabalham. Em termos de alumina, pessoal, ele te mostra que uma mesma lâmpada, que na verdade a alumina é convencional, ela é opaca, a gente não enxerga através dela, é um óxido. Tá? Mas os caras conseguem trabalhar tão bem em nível de projeto que eles te fazem uma alumina completamente translúcida, tá? Que tu pode enxergar dentro dela. Tá, pessoal? Então as variações que eles dão nos teus materiais são muito grandes. Bom, o que eles chamam de material monoestruturado? Então, agora é quanto à morfologia, tudo bem? Então nós nos classificamos pelo uso da indústria, metal, cerâmico, polímero e compósito. Quanto ao nível de projeto tecnológico, que são os projetados, empíricos e blá blá blá. E agora eles veem quanto à morfologia. O que tipicamente é um material monoestruturado, pessoal? Na verdade eu disse para vocês na aula passada, assim, é quando a tua nova fase está completamente dissolvida dentro dele. A princípio, quando tu corta e investiga, tu só enxerga uma coisa. Mas conceitualmente é quando tu tem um único conjunto de propriedades no teu material. Vocês estão entendendo? Na verdade ela pode até variar um pouco de um canto para o outro, mas ele é um material razoavelmente isotrópico. Se tu puxar daqui ou puxar de lá, ele deve aguentar praticamente a mesma coisa. Claro, eu não vou ter aquela diferença de puxando nesse canto ele resiste a 300 e puxando nesse ele resiste a 2. Tá? Isso é o que se fala. Então, um material monoestruturado é que tem um único conjunto de propriedades ao longo de seus eixos. Tá? Depois ele fala em recobrimento. Propriedades da superfície diferentes das de corpo. O que vocês acham que é isso aqui, pessoal? O que poderia ser isso aqui? Não, tu não faz um tratamento térmico para fazer um recobrimento. Na verdade, se tu fizer um tratamento térmico, o que é um recobrimento para ti? Tá, mas o que seria isso? Conceitua isso para mim. Um processo assim? O que é um processo de recobrimento? Conceitua para mim. Eu não sei. Não, na tua lógica, o que é recobrir alguém com outra coisa? É colocar um outro sobre em cima, concorda? Bom, então, para eu colocar um outro, um tratamento térmico não faria isso. Aquecer e resfriar não colocaria um novo material lá dentro. Tá? Então, pelo que eu enxergo aqui, pessoal, isso aqui me parece um processo. Ele está recobrindo com algum tipo de pistola e algum material em fusão. Na verdade, você sabe o que é soldagem? Sabe o que é soldagem? Na verdade, quando tu faz uma peça, nem sempre tu consegue fazer ela inteira. Então, por vezes, tu tem uma peça aqui e outra aqui, que tu precisa unir. Tá? Então, soldar, basicamente, é tu que fazer alguém e colocar no meio das duas peças. Quando esse alguém solidificar, ele vai fazer o quê? Unir as duas. Se for muito parecido com as outras duas, vai ficar razoavelmente forte. Isso é o princípio da solda. Vocês vão ter aula disso, existem vários tipos de soldagem e tudo mais. Essa mesma solda, os caras podem usar para fazer um recobrimento. Ou seja, tu pode, ao invés de ele quer fazer para unir, tu pode ele quer fazer só para jogar por cima. Vocês estão entendendo? Então, aparentemente, isso aqui é uma solda de recobrimento. Mas tudo bem. O que é recobrir um material, então? É colocar novo material em cima, certo? A rigor, tu muda a tua propriedade de superfície. Exemplos típicos, então. Vamos lá, velho. Tu falou em zincagem, né? Um recobrimento de zinco é algo que se usa. Um recobrimento de estanho é algo que se usa. O que mais poderia ser um recobrimento? Pintura é um recobrimento, mas não cai muito na classe, que na verdade eles dão o nome pintura, entendeu? Eles meio que separam, assim, porque geralmente o recobrimento é metálico, pintura é orgânico e tal coisa assim, mas pintura é um recobrimento, claro que é. O que mais, pessoal? Esses banhos de ouro, todos esses negócios são recobrimentos. A grande diferença de um recobrimento para um processo químico é qual? O recobrimento é um processo físico. Por que ele é físico? Porque ele não interage, ele deposita, tu tá entendendo? Ele não entrou dentro do outro, ele depositou. Tu enxerga, tu tem uma interface dos dois, certo? E o que seria um processo químico?
quanto Ah, então nós temos dois. que tu tem difusão do material que tu tá botando para dentro do outro. Vocês estão entendendo? Então eu posso, por exemplo, colocar zinco dentro do aço, mas o zinco vai entrar atomicamente para dentro do teu aço. Eu não vou depositar zinco em cima. Eu vou criar uma atmosfera com calor em que o zinco vai começar a entrar lá para dentro. Isso é uma outra coisa. Isso sim se faz com tratamento térmico, termoquímico. Tá? Mas um recobrimento não. Tá, pessoal? Então a gente fala que em termos morfológicos, recobrimentos são coisas que se usam muito, tá? Principalmente para quê? Faz as duas grandes linhas para recobrir o material. Não. Esse é o desgaste e corrosão. São usualmente, engenharia, os dois grandes focos. Tá? Muda a superfície para resistir à corrosão e para resistir ao desgaste. Tá? Gradiente de material, a gente fala que, bom, tipicamente o MDF, o MDP, também me pergunto isso, são gradientes de material. Então, na verdade, tu consegue fazer várias camadas de material e depois prensar uma sobre a outra. Então, tu vai ter uma propriedade variando de acordo com a camada de material que tu tem. Tá? Polímeros são assim, algumas espumas, esse esquema aí da Kiss em Santa Maria, eu acho que a espuma não era muito apropriada, mas a rigor tu poderia fazer isolamento térmico colocando uma espuma que resista ao calor aqui e uma espuma que resista ao som aqui, vocês estão entendendo? E não era o que tinha lá, aparentemente era uma espuma só, que meio que não deixava o som passar, então na verdade piorou, pegou mais fogo ainda. Mas a princípio tu consegue fazer várias camadas de materiais, tudo bem? Com metal, isso é normal ou não? Não, com metal já não. Tá? Na verdade eu não consigo colar um metal sobre o outro. O máximo que eu consigo é apertar um alumínio em cima de alguém, daí eu consigo meio que juntar, mas não é muito normal em materiais metálicos. E composição aleatória de diferentes de materiais, seria isso o que, pessoal? E me dá um exemplo de um material que tem uma composição aleatória. Reforço para a segunda fase. Tipicamente o nosso aço é isso. A gente aquece todo mundo que está lá e resfria. Solidifica. Quando solidifica, cada um fica em algum lugar que lhe convém. Tá? Na verdade, quem é que sobra lá no meu aço? O carbono ligado com o ferro. Certo? Então, devagarinho eu tenho a dizer para vocês. Um aço é uma liga ferro ao carbono. Tudo bem? Nem todo o carbono está espalhado no aço. Algum pouco do carbono está como? Quer jogar uma água ali, né? Algum pouco do carbono está como? E aí? Pelo contrário, na verdade. Algum carbono está aonde? Dentro do ferro. Tudo bem? Como? Lá no meio dos átomos de ferro. E outro muito carbono está como? Fazendo uma ligação química com o ferro. Tudo bem? Essa ligação química, carbono-ferro, é o quê? Que ligação é? Hã? Não, carbono não é metal. Então, na verdade, a grosso modo, eu tenho um cerâmico. Vocês estão entendendo? Então, o que está lá reforçando o meu ferro é um cerâmico de carbono e ferro. Tá? O conceito é meio confuso, mas é por aí. E esse carbono que está sobrando, ele se liga com o ferro e te dá uma partícula diferente do ferro, vocês concordam? Ferro e carbono, ligação química deve ser diferente do ferro. Então, o formato que eles estão é esse reforço por segunda fase, fica um em cada lugar, certo? Vamos continuar então, pessoal. Depois de todo esse blá blá, o que o cara veio nos dizer? Que existe necessariamente na engenharia, principalmente nos materiais, uma relação estrutura e propriedade, certo? Quem me dá um exemplo dessa relação estrutura e propriedade? O que eu quero dizer com relação estrutura e propriedade? Não é isso que ele quer dizer. O que vocês acham que ele quer dizer com relação estrutura e propriedade? Fala, velho, pode falar, é isso aí. Quando tu muda a estrutura, tu pode mudar a tua propriedade. Tá? E essa tua estrutura não é só ligação química. Tem um monte de coisa que a gente chama de estrutura. Não é ligação atômica. Pode ser ligação atômica, estrutura dos átomos, tamanho de grão, todo esse monte de coisa. Mexeu num, mexe em quem? Na propriedade. Tudo bem?
Em qual propriedade? Muito mais na mecânica do que na física. Tá? As propriedades físicas, a rigor, elas são função muito de quem? De quem a propriedade física de um material é função? Composição química. O quê? Composição química. Da ligação química. Eu prefiro assim, se a ligação é iônica, covalente, metálica, aí eu tenho uma mudança muito grande na minha propriedade física. Tudo bem? Em quais tipos de propriedade física? Condução, esse tipo de coisa, tá? A propriedade mecânica ela é muito mais função de mudanças em quê? Microestrutura. Na microestrutura. Seja essa microestrutura tamanho do grão, jeito do grão, ou formato do sistema cristalino, ou tudo isso aí. Tá? Então são relações um pouco diferentes. Algumas coisas estão no meio do caminho. O magnetismo ele é função de uma mudança na estrutura cristalina. Tá? Então a gente tem na verdade estrutura atômica, estrutura cristalina e microestrutura. Tudo bem? Mas tudo isso é a estrutura do teu material. Então o que ele te fala? Tu pode mudar em muito a propriedade, seja mecânica ou física, mudando a estrutura. Certo? Bom, isso daqui é uma rede dupla. Quem é que deve faltar para completar isso aí? Falta alguma coisa, não é? Eles dizem que é uma relação tripartite, que a engenharia de materiais, que os materiais têm uma relação tripartite. O que ele quer dizer com isso? Quem é que está presente nessa relação? Estrutura, propriedade e quem mais? Vamos lá, pessoal. Aplicação. Como é que eu mudo uma propriedade? Vamos lá, pessoal, está aqui. Mudando a estrutura. Como é que eu mudo uma estrutura? Mudando o processo de fabricação. Estão entendendo? Fabrico de um jeito, vou ter um tipo de uma estrutura. Fabrico de outro, vou ter outro tipo de estrutura. Mesmo com a mesma composição química. Está entendendo? Então eu posso pegar o mesmo ferro mais 2 de carbono, resfriar rápido. Mudei a estrutura e mudei a propriedade mecânica. Eu posso pegar o mesmo ferro mais 2 de carbono e resfriar devagar. Mudo a estrutura e mudo completamente a propriedade mecânica. Tá? Então o que ele diz? Que tem que ter uma relação dos três. Nenhum é independente do outro. Tá? Então, estrutura, propriedade, seja ela mecânica ou física, e processo de fabricação tem que estar junto, tá, pessoal? Então, a maioria dos livros te dá esse triângulozinho aqui, dizendo que um está relacionado com o outro. Bom, o que nós temos em termos de estrutura? Tem 4 coisas que ele chama de estrutura. Vamos lá, pessoal. O que é a estrutura atômica, então? O jeito que os átomos se ligam. Isso aí é estrutura atômica, o tipo de ligação química que tu tem. Tá? Se iônica, covalente, metálica, ou sei lá. Então isso daí é a estrutura atômica, é o que nós chamamos de estrutura atômica. Ela mexe muito em que tipo de propriedade? Física, mecânica e estrutura. Aqui não. A ligação mexe muito na tua propriedade física. Tudo bem? Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Deixa eu abrir um parênteses agora. Se eu colocar um ferro para unir com um ferro, eu tenho uma ligação química ou não? Qual? Beleza. E como é que eu sei que o ferro ligado com ferro resiste mais do que um chumbo ligado com chumbo? Também tem uma ligação química no chumbo com chumbo ou não? Tem. Como é que eu sei que o ferro com ferro resiste mais que o chumbo com chumbo? Por que ele resiste? Por quê? Resistência mecânica. Não é por causa da densidade, não. Tudo bem, tem a ver, claro, mas por quê? Por que na verdade eu puxo esse ele aguenta mais e esse daqui aguenta menos? Hã? Todos têm, todos são metálicos. Na verdade, a moral é assim, ó. O ferro deve ficar, no final das contas, mais perto do ferro. E o chumbo, no final das contas, mais longe do chumbo. Tem que ser isso aí. Não tem outra opção. Certo? Então, na verdade, o que acontece? A estrutura atômica, ela não pesa tanto em propriedades mecânicas. Porque só essa pequena distância não suplantaria todo um arranjo de coisas que eu tenho no meio do caminho. Certo? Principalmente em materiais metálicos. Em materiais cerâmicos, a estrutura a resistência mecânica também é muito função disso daí. Por quê?
Porque a ligação é tão forte que eu nunca deformo nada, nunca não tem mais ninguém para ajudar o cerâmico. Só essa ligação aí, certo? A princípio, qual o cerâmico mais duro? O cerâmico em que o cátion atrai o ânion para mais perto. Como assim atrai o ânion para mais perto? Como é que um fica mais perto do que o outro? Tem maior atração. Como? Tem maior atração. Beleza, vamos por aí. Por que tem maior atração? Porque não é mais eletronegativo. Beleza, tem sua lógica. Quer dizer que todos que tiverem a mesma diferença de eletronegatividade são fortes? Não sei. Acho que não. Então deve ter mais alguém por aí. Tá me entendendo? Então, na verdade, quem mais vai resistir é o que no final das contas ficar mais perto. Por que ele vai ficar mais perto? Porque tem menos repulsão. Tu tá me entendendo? Na verdade, quanto menos se repulsam, repelem, obrigado. Quanto menos eles se repelem, no final das contas, mais perto eles vão ficar. Certo? Como é que eles se repelem? Basicamente, quando uma eletrosfera toca na outra. Aí começa a interagir elétron com elétron e o cara começa a sair para trás. Então deve existir alguma coisa do tipo, aqui está o equilíbrio, aqui eu fico. Certo? Quanto mais perto ficar, mais vai resistir. Tudo bem? Só que esse mais vai resistir não pesa tanto na mecânica. Pesa mais no que? Na força para quebrar isso aí. A força para quebrar isso aí geralmente é calor ou coisa assim. Então, geralmente quem está mais perto tem mais alto ponto de fusão. Estão me entendendo? Quem está mais longe tem mais baixo ponto de fusão. É mais ou menos essa a história. E isso é o que nós chamamos de estrutura atômica. Tudo bem? Estrutura cristalina. Quem tu acha que é, velho? Perfeita lógica. Ele foi bem superficial, mas lógico. Como ele se arranja num lugar um pouco maior do que dois átomos, certo? Esse lugar um pouco maior do que dois átomos é o quê? É a menor unidade que vai existir desse material. Tudo bem? Ou seja, os meus materiais metálicos, eles sempre cristalizam, 90% cristalizam no sistema cúbico. Ou seja, os átomos, eles formam uma figura de um cubo. Um átomo aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 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 enfim, forma um cubo. Isso do lado vai se repetir, e do lado, e do lado. Isso é a minha estrutura cristalina, a menor unidade que se repete. No que pesa a estrutura cristalina? Mecânica? Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, a gente sabe que um cara que está no cúbico de corpo centrado resiste mais do que um cara que está no cúbico de face centrada. A gente sabe que um tipo de ferro resiste mais que outro tipo de ferro. Mas não é só pelo sistema cristalino, é por coisas inerentes ao sistema cristalino. Tá? Como assim? Para eu ter um dado sistema cristalino, eu preciso levantar a temperatura. Quando eu levanto a temperatura, o grão cresce. Portanto, eu sei que esse cara resiste menos do que o outro. Que eu não elevei a temperatura e ficou nesse sistema cristalino. Tá? Então não é só ele por si só. São coisas que vêm na necessidade de mudança do sistema cristalino. Mas assim, ó, deixa eu deixar claro. Se eu tivesse o mesmo ferro num sistema cristalino e no outro, um deles ia resistir mais que o outro. Só que eu tenho um monte de coisa a mais vindo. Tá? Então, na verdade, o sistema cristalino também pesa mais em propriedade. Tá? Física e química do que mecânica. Tudo bem? Mas não tem muita influência na mecânica. Tipicamente, uma propriedade que ele muda é a de magnetismo. Existe um sistema cristalino que só por mudar essa uma unidadezinha, o material passa de ser magnético ou volta a ser magnético. Por incrível que pareça. Gruda aí, mas não gruda. Tá? Que mais? Tá bom. Por enquanto vamos deixar por aí. Vocês têm ideia do tamanho de um sistema cristalino? Qual a unidade de medida que eu estou falando? Angstroms. A lateral de um sistema, a distância entre dois átomos metálicos é quanto? Alguns angstroms. Tá? Bueno. Então isso é a minha estrutura cristalina. E a minha microestrutura, o que é, pessoal? Aí vem meus grãos e a maneira com que esses cristais estão alocados lá dentro. Quantos cristais tu acha que eu tenho dentro de um grão? Você me dá um número, mas bastante ou pouco? Bastante. Um balde. Tá? E todo essa quantidade de cristais que eu tenho ali dentro devem dar uma área. Qual a área de um grão? Micro. Então, quando eu estou medindo o meu cristal, eu estou em angstroms.
Angstroms é, quem é que me ajudou no 10 a menos 10, né? Eu acho que é 10, Angstrom é 10 a menos 10 metros. E 1 grão é 10 a menos 6 metros. Tá? Então são essas unidades de tamanho que eu giro. Então agora tu imagina 10 a menos 6 metros para um material de 1 metro de lado. Então tem muito grão aí dentro, é isso que eu quero dizer. Então certamente todo esse arranjo mexe na tua resistência mecânica. E depois vem o que eles chamam de macroestrutura, pessoal. Depois eu falo o que tem dentro da microestrutura, tá? Macroestrutura já é uma propriedade um pouco maior, é algo que tu enxerga. Por exemplo, se eu usinei uma cadeira curva ou com um canto vivo. Certamente a que eu usinei com canto vivo vai quebrar mais cedo do que a que eu usinei em curva. Tá? Então também tem estruturas grandes que a gente tem que olhar. Por exemplo, trilho de trem. Trilho para trem andar, os caras fabricam de uma maneira bem sem responsabilidade, certo? Porque a resistência à compressão é alta, os caras fazem grande, fazem um aço de qualquer jeito e botam lá. Para vocês terem uma ideia, geralmente é muito sujo. E toda essa sujeira do trilho de trem se concentra onde? No meio. Por quê? Porque a última parte é solidificar. Como a sujeira é mais leve, ela vai para o último líquido que tem, que é o centro. Entendeu? Bom, então uma hora, para tu ter uma ideia da macroestrutura de um trilho de trem, tu corta ele, bota num balde com um iodo, gruda um papel e tira. E tu consegue ver com o teu olho que toda a sujeira, do tipo a minha mão assim, toda a sujeira está concentrada no meio do trilho. Isso seria a tua macroestrutura, vocês estão entendendo? Algo que tu enxerga num tamanho maior e não precisa de um microscópio para olhar. Tá, pessoal? Bom, então são essas as coisas que a gente tem. O que ele te mostra aqui? As distâncias, as unidades de tamanho para cada um desses caras. Tá? Então, na verdade, esses raios atômicos ou partículas elementares estão tudo aqui na ordem de 10 a menos 12. Tá? Nem sei o que é, menos que Angstrom. Picômetro, coisa assim, né? Tá. Depois aqui eu tenho a minha estrutura cristalina na ordem dos Angstroms. Tá, pessoal? Aí aqui começam a microestrutura propriamente dita. Ou seja, as fases que tu tem ali dentro. Eu falei para vocês que o aço, na verdade, ele é um ferro com carbono caído lá dentro. Bem misturadinho. Reforçado por algumas bolinhas de cerâmica, que são ferro e carbono. A maneira com que essas bolinhas estão lá dentro pesa. O tamanho pesa. Pô, imagine um queijo suíço. Se tu tem vários buracos no queijo suíço, tu puxa ele e ele ainda dá uma alongada até quebrar. Agora imagina que tu pegue o mesmo número de buracos que tem no queijo suíço e faça um buraco só. E puxe de novo. Rapidamente esse queijo vai quebrar. Vocês estão entendendo? Porque a tua área que está sobrando é muito pequena. E tu nunca tem material para escoar. Tu puxa ali e é como se fosse um buraco. Tá? Portanto, a maneira com que as partículas de segunda fase estão distribuídas no teu material pesa na resistência. E isso aí vai ser estudado alguma hora. Tá? O formato, por exemplo, se essas partículas são pontudas, elas concentram tensão e o teu material quebra mais fácil. Se elas são redondas, elas são amenas ao teu material. E na verdade elas ajudam a aumentar a resistência. Tá? Então tudo isso ele te diz que vai pesar como microestrutura. Tudo isso o engenheiro vai ter que saber se está grande ou pequeno. Tá? E depois o que ele chama de macroestrutura é a geometria ou acabamento da peça. Tá, pessoal? Bom, isso daqui é mais ou menos uma síntese do que está aqui, uma pequena diferença. Ele te mostra as coisas que tu utiliza para olhar ou estudar essas coisas, essas classes aqui. Então o que a gente tem ali? Ó, estrutura atômica, tudo bem? O que ele mostra? Partículas elementares, eletrosfera, distância interatômica, coisas assim. Aqui, pessoal, quem me diz o que é isso aqui? Hã? Isso aqui. O que é esse gráficozinho aí? Está na hora de trocar as pilhas, ó. Ninguém quer ganhar um ponto na prova. O que é aquilo ali? 10 pontos. Mas ali não é ferro. Por que não é ferro com ferro ali? Não, tudo bem, mas por que não é ferro com ferro ali? Não, os dois exemplos estão muito bons.
tudo que tu falou estava certo, só tinha que pegar um pi para perguntar por que não é ferro com ferro aqui. Tem duas bolinhas de valores diferentes, um cátion e um ânion, então necessariamente são dois outros elementos químicos, certo? E não é isso, cara, que é isso. Tá, e aí pessoal, quem se arrisca a explicar mais aquilo ali pra mim? Lembra da engenharia? Sala de aula é lugar para perder o medo. Distância aqui no saco, distância aqui da ligação, quando tocou um incidente de Isso aí. Então, na verdade, isso daqui é típico para uma ligação iônica. Tu tem um ânion e um cátion que uma hora qualquer se atraem. Quando eles estão se atraindo, uma hora qualquer eles se repelem. É isso, né? Portanto, tu vai ter uma hora um equilíbrio, uma soma de atração com repulsão. E ali vai acontecer o quê? Quando chegar no equilíbrio, o que vai acontecer? Hã? Ele vai parar, ali ele vai ficar, vai ser essa a força de ligação que ele tem, vocês estão entendendo? Ali vai estar a distância entre os dois, e isso vai pesar na energia da ligação, certo? Então, tudo que ele está te mostrando aqui, ó, é um gráfico de energia de ligação por distância do ânion ao cátion. Quanto mais para cá tiver esse ponto de equilíbrio aqui, ó, tudo bem? Mais o quê? O que mais vai existir? E aí, em termos de propriedade, menor força de ligação. Melhor tu dizer isso. Tá? Portanto, mais baixo ou mais alto ponto de fusão? Mais baixo ponto de fusão. Tá? Tudo começa por aqui. Esse daqui não é um modelo teórico para metal, mas é mais ou menos o que acontece. Um metal fica mais perto de um metal, portanto tem mais resistência. Certo? Se usa esse modelo muito para cerâmico, porque o cerâmico é bem mais função disso aqui e muito menos de microestrutura. Tá, pessoal? Então a gente vai ver isso aqui com mais calma uma hora qualquer, mas isso aqui é o que ele te fala em estrutura atômica. O que ele te diz aqui? E eu gosto de bater um papo com vocês, porque tem gente que de repente se agrada da física, eu sempre gostei muito de física, enfim. Como é que o cara mede a distância entre dois átomos? Alguém tem ideia? Quem é que é rico e paga net aí? E olha Discovery Channel. Tu, João, tu tem cara de rico. Onde é que tá uma assinatura do Discovery Channel? Nem eu sei. Tá, mas essas coisas aparecem muito lá. Na verdade, se tu pensar assim, ó, pô, tu tem que medir isso aí, alguém tem que medir. Ninguém tá falando só por falar, né? Então, existe um microscópio de força atômica, a FURG não tem esse daí. Ainda hoje, depois da aula de tarde, eu fui olhar na internet para ver os microscópios que a FURG tem e esse ela não tem. Vocês têm uma ideia de um princípio de um microscópio que te diga qual é a força de ligação atômica? Nem ideia, não ajudaria nada fazendo. Na verdade é assim, pessoal. Os caras usinam um material extremamente condutor. Não sei nem qual é. Mas eles fazem o que eles chamam de cantilever, uma ponta extremamente afiada. Muito bem usinada, ao ponto da tua ponta ser muito fininha. Daí eles simplesmente botam uma corrente nesse material, tudo bem? E começam a monitorar a altura que esse material vai andar. Eles botam a ponta em cima da superfície que tu quer medir e fixam a distância. Tá? Então, na verdade, eu estou vindo nessa distância aqui e tem uma interação da corrente que está passando com a energia de ligação do teu material. Então, eles sabem que quando a interação mudar, essa ponta deve dar uma subidinha. Então, tu tem uma energia de ligação maior. E aí, eles traçam um paralelo dessa energia de ligação com a distância interatômica. Claro que tudo isso aí tem uma parafernália. Claro, um monte de computador, de eletrônica e tudo mais. Mas o princípio da coisa é essa. Os caras simplesmente fazem algo variar e interagir a força que tu está mandando com a força de ligação química que tu tem aqui embaixo. Esse microscópio não é tão caro, por incrível que pareça. Tá? E a FURG não comprou ainda. Por outro lado, existem alguns outros microscópios que a FURG tem e que são mais caros, que vêm algumas outras coisas. Por exemplo, isso daqui é uma célula cristalina. Tudo bem? É o que? É a mínima unidade que se repete de um material metálico. De um dado material. Que tipo de sistema cristalino é esse daqui? Alguém já ouviu falar? Então, por que ele é de corpo centrado? Tem um corpo centrado.
Isso daí é um cúbico de corpo centrado. Uma boa parte dos meus materiais metálicos cristalizam assim. Tá? Nesse sistema cristalino, vocês notam que eu tenho uma quantidade de átomos ali dentro, que tem distâncias de um e de outro, que tem buracos aqui dentro, né? Aqui vão ter buracos e blá blá blá. Que tem algum plano mais denso. Qual é o plano mais denso? É o plano que pega o meio do teu material. Então, usualmente, os materiais que têm esse sistema cristalino, quando quebram, quebram a 45 graus. Exatamente pela facilidade de quebrarem nesse plano. Por incrível que pareça. Essa bolinha de microns faz com que um material desse tamanho quebre no final a 45. Por incrível que pareça. Bom, e como é que os caras... Isso aqui é uma estrutura cristalina, então. Isso aqui é da ordem de anos. Como é que os caras sabem e identificam essa estrutura cristalina? Como é que eles sabem que é ela? Tem ideia? Não, tem que ser um microscópio, claro. Mas tem uma ideia de um princípio de um microscópio para isso? Tua primeira aula hoje, tu vai bem falando, tá bom? Na verdade, a FURG tem, é um microscópio eletrônico de transmissão. Isso daí na época que compraram saiu em torno de R$1 milhão. Mas é que era o valor em dólar. Então hoje deve ter uns 3, 4 milhões de reais um microscópio desses. A FURG comprou há um tempo atrás, não se usa muito, mas tem aí. E o princípio do cara é o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Lá em cima eu boto um filamento de tungstênio, é um material metálico, e o tungstênio tem um alto ponto de fusão. Na verdade, os caras botam calor nesse tungstênio e ele começa a mandar elétrons. Tá tudo quanto é lado. E é uma fonte grande de elétrons. Tu pega todos esses elétrons, acolhera e manda para baixo, a grosso modo. Tá? Só que tu faz vácuo na tua coluna. Então tu tem um feixe de elétrons vindo. Tudo bem? Esse feixe de elétrons tu não vê. Aqui embaixo eles pegam o teu material e deixam extremamente fino. Fino, do tipo microns. Daí esse feixe de elétrons tem tanta energia que ele ultrapassa o teu material. Certo? Claro, ele tem que estar muito fino para poder ultrapassar, né? Mas tudo bem, consegue. Ultrapassando, o que deve acontecer com esse feixe de elétrons que está vindo? Ele deve desviar em quem? Nos átomos. Então, na verdade, ele vem, bate aqui, dá uma desviadinha nos átomos e lá embaixo, o que ele faz? Tu bate uma foto. Tu bate uma foto da tua estrutura cristalina. Porque tu mede os tamanhos, entendeu? E com essa relação de tamanho, tu sabe que sistema cristalino que é e até mesmo que elemento químico tem ali dentro. Sabe se é ouro, prata, chumbo, sei lá o quê. Claro que ele faz mais coisas, mas o princípio para medir isso aí é esse. Esse microscópio vai a 1 milhão de aumentos. Consegue, claro, para enxergar um sistema cristalino, né? De 10 a menos 10, tu tem que aumentar muito. Mas aí era com raio-x. Esse daqui não é raio-x, aqui eu estou falando em elétrons. Mas o princípio da descoberta do núcleo lá embaixo deve ter sido algo por aí. Sim. Passa, se não passa, tem alguém lá dentro. Claro. Tá, pessoal? Então, os caras conseguem medir esse sistema cristalino. Claro que, se eu mudar o modo do microscópio, esse feixe de elétrons pode voltar e te gerar uma imagem. Incrível que pareça. E te gera uma imagem da superfície com 1 milhão de aumentos agora. Tá? Também tem os raios-x. Os raios-x eu vou falar uma outra hora como é que ele funciona. Tá? Porque esse daqui a gente vai ver em uma transparência específica. Em termos de microestrutura, pessoal, o que ele te mostra aqui? Ó? Um material hipotético onde eu tenho uma base vítrea e alguns reforços de alguma coisa que não é vítreo. Tá? Então, tudo que ele quer te dizer é que a resistência desse material como um todo seria a função do formato dessas coisas que estão aqui dentro. Não só das coisas, vocês entendem? Não só se ela é vítrea ou não, mas o formato dela também. Bom, então isso daqui seria a minha microestrutura, fase, proporção, composição. E como tu mediria isso? Também com outro tipo de microscópio, só que agora não é de transmissão, é um microscópio de varredura. A FURG também tem, e esse é muito mais aplicável à engenharia. Tu consegue enxergar coisas com 15 aumentos ou com 300, 500 mil aumentos. Tá? Tu bota ali, tu bota qualquer coisa ali e ele vai. Antigamente tinha que ser só material condutor. Hoje em dia nem isso precisa mais. Se bota até aranha ali dentro e tu consegue olhar uma aranha, ou coisa assim. Tá? Os biólogos fazem muito isso. Não, mas é verdade, colocam... Enfim, tu consegue enxergar tudo lá dentro. Tá, pessoal? Esse daí o princípio é diferente. O mesmo feixe de elétrons é menos potente, porque ele não vai atravessar, ele vai bater e voltar. Então ele bate na tua amostra, volta e tu coleta num detector e tu consegue, pô, 600 mil aumentos é brincadeira, né?
Tá? Então tudo isso a FURG tem, caso alguém um dia goste de física, e é assim que se investiga os materiais. Já a tua macroestrutura é basicamente olho nu, tá, pessoal? Não precisa de microscópio para isso. Claro que o microscópio óptico também entra aqui, caso eu queira olhar com menos aumento. Quanto que é o aumento de um microscópio óptico? Alguém tem ideia? No máximo 2.000 vezes. Tá? O princípio do microscópio óptico é diferente. Tu manda a luz bate e volta. Se ela for desviada, ela volta para um lado e tu já não enxerga direito. Tá? Esse é o princípio de um óptico. Pessoal, então o cara te fala o quê? Que tem uma função muito grande de estrutura, propriedade e processamento. Quais propriedades ele fala? Propriedades mecânicas, físicas e químicas. Enfim, hoje não tem aula de vocês, não vou ler tanto. A aula vai até 10 para 7, né? Então vamos lá, pessoal. Quem mais nos preocupa são as propriedades mecânicas. Então vamos bater um papo sobre elas. Qual é a propriedade que eu mais meço nos meus materiais metálicos de engenharia? Resistência à tração. Esse é o meu critério de projeto. Tá? Então vamos de novo. O que a máquina lá me dá? Força. Certo? Como? O princípio é o mesmo. Eu boto o corpo de prova e saio a botar pedra lá embaixo. A quantidade de pedra que for é a força que vai ter. Tá? O que mais a máquina pode me dar, além de força? O que eu deveria medir depois de um ensaio de tração? Eu dou lá um corpo de prova, puxo e quebra. Então deixa eu começar por ali. Eu consigo medir a tensão? Então o que eu meço? Bem claro. O que a máquina me dá? Vocês me disseram que a máquina me dá força, beleza? O que mais eu meço fisicamente lá? Qual a distância? Deformação, na verdade, diferença de comprimento. Isso eu meço. Porque na verdade o que eu tenho? Na verdade não é com martelo, é um óleo. Esse óleo eu empurro, quando eu empurro esse óleo, ele transmite o movimento para um barramento e esse barramento puxa o meu corpo de prova. Tudo bem? Então eu consigo medir a diferença entre o inicial e o final. Tranquilo? Então essa distância é o que a gente chama de quê? De deformação. Mas de deformação longitudinal, é isso aí. O que mais eu deveria medir no meu corpo de prova? Além da diferença entre a inicial e a final. Mediano? O quanto deformou no horizontal, a diminuição da seção. A diminuição então, na da verdade, seção. eu tenho que medir a área transversal, e ela é muito mais importante. Por que ela é importante? Que propriedade? Por quê? Então, é com ela que eu defino tensão. O meu parâmetro é tensão, vocês estão me entendendo? Tem que ser tensão. Então, a máquina me dá força. Eu vou lá e meço fisicamente, depois de quebrar ou antes de quebrar? Antes? Você depois. Daí vai saber a força que teve na última área. E nessa última área vai me dar a tensão de quê, então? É o que eles chamam de tensão de ruptura. Tudo bem? Ele é um parâmetro de engenharia? Claro que é. Então, aqueles 2.000 que eu mostrei lá para vocês, era a tensão de ruptura. Eu puxei meu material até quebrar. E aí me deu a minha tensão de ruptura. Força final por área final. Mas outras coisas eu tenho que medir na minha máquina. O quanto ele deforma aqui, tu tem razão. Por quê? Porque eu posso te dar um material X com uma composição química que aguenta até 300 e um material Y com outra composição química, mais caro, de repente, que também aguenta até 300. Qual é o melhor? Sempre volta mais barato? Não sei. De repente eu preciso que o meu material deforme. Vocês estão entendendo? Eu preciso que ele tenha esse alongamento aqui. Porque alguns materiais podem aguentar a mesma coisa e não deformar quase nada. Certo? Então eu também preciso medir o que nós chamamos de dutilidade, que é a quantidade que ele é longo. Certo? Mas basicamente a tal resistência à tração é o quanto ele aguenta ao final em tração. Força na unidade de área. Tudo bem? O que mais eu devo tirar de um ensaio de tração? Tempo?
Não, o tempo eu não devo tirar. O tempo é um parâmetro que eu devo me prevenir. Se eu fizer um ensaio de tração muito rápido, ele está invalidado. Então, não é algo que eu meça, é algo que eu sei que eu não posso fazer. O que é tenacidade para ti? Isso, é um baita do parâmetro. O meu melhor material de engenharia é o material tenaz. Mas eu não consigo medir lá. Não. É algo que eu intuo depois, que o meu conhecimento vai me dar, mas lá fisicamente eu não consigo tirar. O que é que falando? Tensão de escoamento, mas tá certo. O que é uma tensão de escoamento? Não, tô gostando errado. Fadiga não é isso. Cuidado. Agora a gente vai ver o que é fadiga. Eu até entendi como tu está pensando, mas fadiga é outra coisa, bem diferente. Alguém pode nos ajudar aqui, pessoal? Quando ele sai do regime elástico, Tu pensa assim, até acredito que tu pensou certo, mas fadiga não é estar no plástico, fadiga é outra coisa, completamente diferente. Na verdade, se eu estou puxando um material, como é que eu sei que ele está no regime elástico? Que ele não se rompeu? Não sofreu deformação. Deforma e volta à condição inicial. Deforma e volta à condição inicial. Não é a mesma coisa que não se romper. Porque quando ele pode não se romper e eu estar lá no final do plástico. Ele está quase se rompendo. Tá? Então, a rigor, o meu regime elástico é quando eu puxo, solto e ele volta. Tudo bem? A partir de um certo momento eu puxo, solto e ele não volta. Isso é ruim, concordam comigo? Então, imagina que eu projete um carro para 10 pessoas. Entra 11, as 11 entraram e o teu banco já passa, tá para baixo, mudou teu banco, tá entendendo? Então eu tenho que ter um critério de nunca usar acima do regime plástico, certo? Então isso é algo que eu tenho que tirar do meu ensaio de tração. Quando ele deixa de estar elástico e entra no plástico, certo? Um comentário para vocês. Os meus materiais metálicos, o meu aço, por exemplo, quando ele entra no plástico, ele começa a aumentar a resistência. Alguém sabe por quê? Porque ele começa... Aumenta o tamanho do grão. Mas aí é muito fragilizado, né? Mas na verdade ele começa a gerar defeito. E os defeitos vão querer quebrar, vocês estão entendendo? O que é gerar um defeito? Por que ele está no plástico? Porque na verdade eu puxei e ele voltou. Se eu puxo e ele fica, tem um defeito. Aquele meu cristalzinho bonitinho se detonou, vocês concordam? Então na verdade o que eu penso? Que aquele cristal deu uma mudada. Tudo bem? Só que como é que esse material vai quebrar no final das contas? Então, vamos de novo. Tá no elástico, o que acontece? Eu puxo e ele volta. Tá? Quando eu chego no plástico, eu puxo e alguma coisa acontece. Se eu puxar mais, o que vai acontecer? Ele vai andar mais, e andar mais e vai romper, certo? Só que de repente eu tenho um monte de cristalzinho. De repente, se eu puxo esse daqui quer andar para cima e esse daqui quer andar para o lado, para a direita. O que vocês acham que vai acontecer? Vai aumentar a resistência, porque um vai querer vir para cá, o outro para lá. No final das contas, um vai anular o outro e o cara vai ficar mais forte ainda, por incrível que pareça. Tá? Então, uma característica que principalmente os materiais metálicos têm é que quando na deformação plástica eles aumentam a sua resistência. Isso dá para deixar o aço mais resistente. De repente eu posso deformar e querer usar ele nesse formato, entendeu? Então, eu posso fazer ele maior, deformar no plástico e botar para usar no plástico. Daí no formato que eu quero, daí vai estar muito melhor. Tá? Pessoal, então são as coisas que eu tiro de lá. A minha tensão de escoamento principalmente, a minha tensão de ruptura e a minha dutilidade. Então, tensão de escoamento é quando ele escoa, quando ele sai do elástico e entra no plástico. Tá? A gente consegue ver no gráfico isso aí. Tá? Bom, além da propriedade de tração, que é mais importante, nós temos outras, pessoal. A propriedade de resistência à compressão, ela não é tão usada assim. O que a gente sabe? Que, em geral, o aço não resiste tanto à compressão, mas muito mais à tração. Por outro lado, a gente sabe que um concreto, por exemplo, um tijolo, essas coisas resistem muito mais à compressão do que à tração. No nosso material metálico a gente não usa. Por quê? Porque quando a gente aperta, ele resiste bastante e o atrito do aperto com a superfície que tu está apertando, ele pesa um monte.
Na verdade, ele interfere no teu ensaio. Então não é algo que a gente estude para dar característica ao material, do tipo, esse aço tem tanto de resistência à compressão, tu nunca vai ouvir falar isso. Tu sempre vai ouvir falar que esse aço tem tanto de resistência à tração, tá? Mas compressão é uma propriedade também, tá, pessoal? Já a resistência à flexão é um pouco mais usada. Por quê? Porque muitas vezes, pensa num gancho, por exemplo, além da tração, eu também tenho uma torção ali dentro. E de repente, além dessa torção, eu também posso ter uma flexão. O cara torcer para cá. Vocês estão entendendo? Então esse ensaio já é mais usado, o ensaio de flexão. Certo? Principalmente em eixos em que tu tem rolamentos e coisas rodando. Entendeu? Porque de vez em quando o peso do eixo é muito grande e ele flete para cá. Vocês estão entendendo? Então geralmente tu faz ensaio de flexão. Tá? O que mais? A gente sabe que material cerâmico... Vocês acham que eu faço um ensaio de tração num cerâmico? Para dizer, ó, o cerâmico não existia tanto de tração. Vocês acham que eu vou ter esse padrão ou não? Não, sabe por quê? Porque o cerâmico é tão duro que uma hora eu puxo 10 e se tem alguma porcaria ele estoura em 10. Uma hora eu puxo 300 e se não tem porcaria, de repente ele aguenta até 300. E na outra hora eu puxo a 50 e ele estoura de novo. Então a variação de pontos no cerâmico que tem é muito grande. Exatamente porque ele não deforma nada, vocês estão entendendo? Eu começo a puxar e ele já está sensível a qualquer defeito. Então em material cerâmico, o ensaio que se faz para dar um valor é a flexão. Oi? É flexão. Na verdade, o que tu faz? Tu pega a tua barra cerâmica, empurra por aqui e empurra por aqui. Ou segura por aqui, na verdade. E tu vê o quanto ele vai fletindo em função da carga. Tá? Porque daí não tem um ponto só, tem toda uma área exposta à deformação, entendeu? Então aí eu consigo te dar um valor. Mas a propriedade de resistência à flexão também é algo que a gente vê. Resistência a escoamento eu já falei. Fluência. Alguém sabe o que é a propriedade de fluência? Ninguém? Vamos lá, alguém chuta. O que é fluência? Não. Não. Estou falando de propriedade mecânica. Aqui é uma propriedade mecânica. A propriedade dos materiais mecânicos, fluência. O que é? Tem sua lógica. Vamos começar a usar a nossa lógica. Se eu estou falando de fluência, deve estar fluindo. Concorda? Na verdade, esse vidro aqui, pessoal, daqui a 40 anos, ele vai estar igual ou não? Sim. Não. Por que ele não vai estar igual? Desgasta não. Por que ele muda de forma? Ele é um fluido. Porque ele vai fluir. Então, na verdade, vai ocorrer fluência nele. Por quê? Porque, na verdade, ele é um líquido superresfriado. Mas com o peso, embora o peso dele próprio seja muito pequeno, se eu deixar muito tempo as temperaturas usuais que estão aí, ele vai fluir. Tudo bem? O meu material metálico também tem a característica de fluência. Se eu botar uma carga muito mais baixa do que ele está feito para aguentar, mas se a temperatura for meio alta, ele vai fluir. Ou seja, na saída de uma caldeira que eu uso para... Você sabe o que é uma caldeira? Uma panela de pressão é um exemplo de uma caldeira. Tu bota o cara ali, gera energia e essa água vira o quê? Vapor. Esse vapor expande. Quando ele expande, ele libera a válvula de cima da panela de pressão, não libera? E aí sai aquele vapor. Se eu botar a mão, o que vai acontecer? Eu até vou sentir que tem algo ali. Então o princípio de uma caldeira é essa. Tu gera vapor e tu leva o teu vapor para onde tu quer. Para trocar calor em hospital ou para mover... Hã? Sei lá eu. Tu usa o vapor porque tu quer. Tudo bem? Bom, os equipamentos que estão na saída dessas caldeiras geralmente são metálicos, porque tem que aguentar a pressão interna. Mas mesmo que a pressão interna seja baixa, a temperatura é alta. Então é provável que só com a pressão de saída do vapor eles sofram de fluência. Então daqui a 15, 20 anos, mesmo com a carguinha de 50, quando eles eram projetados para 800, o material vai explodir. Isso é o que se chama de fluência. Conceitualmente, são deformações permanentes que tu tem em cargas baixas quando a tua temperatura está alta. O que é a temperatura alta? Aproximadamente metade da temperatura de fusão do material. Tá? Aí tu começa a ter uma fluência. Qual é a temperatura de fusão de um aço? 1600. Tá? Mas um pouquinho antes tu já começa a ter fluência. Nos 600 graus tu já começa a ser perigoso. Então fluência é uma outra propriedade. É a mesma do vidro. O que mais? Fadiga. Essa é bem mais importante, pessoal. O que é fadiga? Me ajuda tu que falou fadiga errado antes. O que tu acha que é fadiga?
Eu acho que, por exemplo, você vai então só para o impacto. Sim, alguma determinada forma de devido ao esforço mecânico, não. Está 90% certo. Devido ao esforço mecânico cíclico. Isso é fadiga. Então fadiga não é estar fraco. Fadiga é resistir pouco ao mesmo esforço mecânico ciclado. Vocês estão entendendo? Repetitivo. Se eu pegar o cara e começar a fazer isso aqui, ele está projetado para aguentar 800, periga ele romper com 100. Só porque eu estou fazendo isso aqui. Isso é fadiga. Esse conceito não é muito novo. Não, desculpa. É meio novo para vocês, tá? Muitos dizem que a barra de direção do Senna quebrou por fadiga. Tá? E é um fenômeno muito comum em engenharia. Por quê? O que é fadiga, na verdade? A minha carga está no regime plástico ou elástico? A minha carga está no elástico. Então o material deveria aguentar. Só que de tanto fazer elástico, alguma hora algum defeito aparece. Essa é a moral. Depois que esse algum defeito aparece, a cada ciclagem, o que acontece? O que é, né? Eu só não escutei muito bem o que fazer, mas... Apareceu, ele estava no elástico, apareceu um defeito. Depois que apareceu a cada ciclagem, na verdade, a minha carga na ponta do defeito ela está muito maior, porque a ponta do defeito ela é uma ponta, concentra a tensão. Então, na verdade, na ponta do defeito eu tenho uma carga plástica muito mais alta. Então ele abre um pouquinho, abre um pouquinho, abre um pouquinho, abre e vai propagando. E uma hora aí o teu material rompe por fadiga, entendeu? Ele estoura, mas porque o teu defeito começou a andar dentro do teu material. Tá? Essa é a outra típica propriedade mecânica que a gente vê. De utilidade a gente já sabe, modos de elasticidade também. Fala, Bruno. Como é que a gente evita a fadiga? Então a gente fala lá que vem. Evitando o defeito de aparecer. É esse o princípio. Sai de cisalhamento? Não existe um sai de cisalhamento. Existe uma carga de impacto para cortar. Só deixa eu acabar rapidinho aqui, pessoal. As propriedades físicas a gente sabe quais são, né? Tipicamente condução, densidade. E a propriedade química básica que a gente se preocupa é a de corrosão. Tá, galera? Então, ano que vem a gente bate mais um papo com isso aí. Falou.